O tecido epitelial ele tem uma classificação de acordo com as camadas. Então, ele pode ser classificado como tecido epitelial simples. E aí, simples é essa imagem que vocês estão vendo aqui. Ele é formado por apenas uma camada de células. Essa camada de células, ela tem o propósito de deixar esse tecido mais permeável. Então, a gente tem como exemplo de tecido epitelial simples a superfície dos alvéolos pulmonares. Então, lá dentro dos pulmões, os alvéolos eles são formados por tecido epitelial simples. Isso porque eles têm que permitir a troca, né, a entrada de oxigênio dentro do alvéolo e tem que permitir a saída de gás carbônico do alvéolo. Então, é um exemplo de onde a gente pode encontrar um tecido epitelial simples. Temos também o tecido epitelial estratificado. Esse tecido epitelial estratificado ele é formado por várias camadas de células sobrepostas. Aqui eu coloquei só duas, tá? Então é mais de uma camada de células sobrepostas. Como, por exemplo, a gente tem de tecido epitelial estratificado a epiderme, que é a camada superficial da nossa pele. Então a epiderme ela é tecido estratificado. E temos ainda o tecido que é chamado de tecido pseudoestratificado. No tecido pseudoestratificado, temos apenas uma camada de célula, mas essas células elas aparentam formar mais de uma camada. Isso porque elas são células bem mais compridas do que as outras. Esse tipo de tecido pseudoestratificado ele é comum na traqueia, nas vias respiratórias de maneira geral. Esse tecido pseudoestratificado ele muitas vezes é especializado na secreção de muco. Né? Então, se você considerar, por exemplo, a traqueia produz muco e esse muco serve para que as nossas vias respiratórias elas fiquem livres de agentes contaminantes que a gente respira. Então, você respira a poeira, esse grão de poeira ele vai ficar preso naquele muco e ele, através dos movimentos ciliares, porque na traqueia as células têm cílios, esses movimentos ciliares vão levar essa partícula de poeira para que ela seja engolida pelo indivíduo. E aí a partícula de poeira não vai chegar até nossos pulmões. Bom, a gente também tem uma classificação em relação à célula. As células que compõem os epitélios elas podem apresentar-se com um formato pavimentoso, que é esse formato aqui, é um formato achatado e normalmente ele é arredondado. Temos o formato cúbico e temos o formato prismático. Ainda tem um outro tipo que é chamado de tipo de transição, tá? Que ela tem formato de cubo, mas ela pode achatar, tá? Virar um tecido pavimentoso. O tecido epitelial apresenta especializações que são chamadas epitélios glandulares. Então, as glândulas, né? Você veio falar de glandulares, a gente está tratando justamente de glândulas. Os epitélios glandulares eles são formados a partir do tecido epitelial. Nos epitélios podem haver regiões especializadas em produzir substâncias diversas, e essas substâncias diversas normalmente são hormônios, mas não só hormônios, tá? A gente tem, por exemplo, o suor. O suor não é um hormônio, mas é produzido por uma glândula. As glândulas podem ser unicelulares ou pluricelulares. Unicelulares formados por uma única célula ou pluricelulares formados por várias células. Também podem ser classificadas como exócrinas. Glândulas exócrinas são aquelas que jogam os seus produtos para fora do corpo, tá? Ou em cavidades dentro do corpo. Temos glândulas que são conhecidas como endócrinas. As glândulas endócrinas são aquelas que jogam seus produtos no sangue. E temos glândulas que podem ser glândulas mistas. Essas glândulas mistas elas fazem tanto a função exócrina quanto a função endócrina. Um exemplo de glândula mista bem conhecida é o pâncreas. O pâncreas ele produz a insulina, por exemplo, ele está cumprindo a função endócrina e ele também produz o suco pancreático, que é liberado lá dentro do intestino durante a digestão. E aí ele está cumprindo a função exócrina. Então ele é classificado como uma glândula mista. A gente tem aqui uma célula produtora de muco, uma glândula produtora de muco, tá? Então é um exemplo de glândula que é formada por uma única célula
e ela produz esse muco e esse muco é jogado para fora do corpo, ele não vai para o sangue. Então é uma glândula conhecida como glândula exócrina. Aqui tem mais alguns exemplos de glândulas exócrinas. A gente tem glândulas salivares, aquelas que produzem salivas. As glândulas sudoríparas ou sudoríferas, são aquelas especializadas em produzir suor. Glândulas lacrimais, glândulas mamárias e glândulas sebáceas. Essas glândulas são exócrinas. Endócrinas temos tireoide, paratireoide, hipófise, pâncreas, que está classificado como mista, mas uma glândula mista também é endócrina, tá? Suprarrenais e as glândulas sexuais, masculina e feminina. As glândulas exócrinas ainda podem ter uma outra classificação. Então, as exócrinas podem ser conhecidas como holócrinas. Essas glândulas holócrinas, elas, preste atenção nessa primeira imagem aqui à esquerda, a glândula holócrina, ela é formada por várias células e ela vai liberar essas células junto com a secreção que ela produz. Então, ela produz a secreção e junto com essa secreção ela também libera células da própria glândula. Depois, obviamente, essas células elas vão se reconstituir, tá? As outras células vão se dividir e a glândula vai voltar ao normal. Temos aqui também as glândulas exócrinas sendo merócrinas, e aí a gente tem aqui o exemplo de glândula merócrina, a sudorípara. Nessa glândula merócrina, ela apenas libera o líquido ou a substância que ela produz, tá? Então, ela vai secretar apenas a substância, não vai sair nenhuma célula da glândula junto com ela. E a gente tem, por último, a glândula classificada como apócrina. A glândula apócrina, e um exemplo são as glândulas mamárias, ela libera a secreção que ela deve liberar, mas junto também vão pedaços da célula que formam a glândula, tá? Então, esse é um exemplo de glândula apócrina. Então, dessa forma, a gente consegue classificar as glândulas exócrinas em holócrina, merócrina ou apócrina. Isso vai depender do que é que vai ser secretado pela glândula. Se vai conter uma célula toda, se vai conter apenas a secreção que ela produziu, ou se vai conter pedaços das células que formam a glândula. Aqui tem algumas glândulas humanas, tá? Só para a gente ver, né, o formato delas. E essas glândulas elas são derivadas do tecido epitelial, né? São formadas por tecido epitelial. Temos aqui a tireoide, ela fica na região do pescoço, né, na parte da frente da traqueia. Testículos, tá? Aqui só tem um, mas são 2 testículos. Ovários, a gente tem aqui os ovários. E temos aqui também a hipófise, que fica lá na nossa região central do encéfalo.